O Atlético Paranaense anunciou a chegada de Lucas Fasson, que foi comprado lá do La Serena do Chile por 10 milhões de reais. Pedro Rocha também chegou no Furacão por empréstimo de 1 ano do Spartak Moscou. A equipe tem obrigação de compra de 5,5 milhões de euros se ele jogar 60% dos jogos. O Santos também apresentou Augusto Galvão, de apenas 22 anos. O Flamengo anunciou Kennedy, que veio do Chelsea por empréstimo de 1 ano. Diego Costa no Galo chegou sem custos porque estava livre no mercado. O Besiktas trouxe o atacante Michy Batshuayi, que vem do Chelsea por empréstimo de 1 temporada. O Olympiacos contratou Rony Lopes, que deixou o Sevilha por empréstimo até o fim da temporada. O lateral Wendel deixou o Bayer Leverkusen e foi oficializado como reforço do Porto. O valor pago por ele foi de 4 milhões de euros e assinou o contrato até julho de 2025. O Lille anunciou a chegada do goleiro Ivo Grbić, de 25 anos. Ele vem do Atlético de Madrid por empréstimo de 1 temporada. O Schalke 04 apresentou Ko Itakura, que deixou o Manchester City e chega por empréstimo no time alemão até junho do ano que vem. O Real Betis apresentou o italiano Herman Peleza, que foi contratado junto ao Fiorentina por 3,5 milhões de euros, com contrato até 2025. Dario Benedetto, que ficou perto do São Paulo, foi anunciado pelo Elche, lá da Espanha. Chega por empréstimo do Olympiacos de Marselha até junho do ano que vem. Danjuma deixou o Bournemouth por 23 milhões de euros e foi anunciado como novo reforço do Villarreal. O lateral Guilherme Jaime, de 22 anos, deixou o Castellón e assinou contrato por 1 ano com o Barcelona. O lateral Emerson Palmieri, que deixou o Chelsea, foi anunciado pelo Lyon por empréstimo de 1 temporada. Rodrigo Palácio, que já está com 39 anos, estava livre no mercado e foi anunciado pelo Brescia. O atacante Pedro tocou de clube na Itália. Com 34 anos, o espanhol deixou a Roma a custo zero e assinou contrato com a Lazio por 2 anos. Locatelli foi apresentado pela Juventus por empréstimo de 2 temporadas e depois o clube tem obrigação de compra no valor de 35 milhões de reais, podendo render mais 5 milhões. O atacante Caio Jorge também foi apresentado na Juventus e é o novo dono da camisa 21. O jogador deixou o Santos e assinou contrato por 5 anos com a equipe de Turim. O Napoli contratou o zagueiro Juan Jesus, que estava livre no mercado e assinou contrato de 1 temporada. O Roma apresenta o atacante Tammy Abraham, que foi comprado ao do Chelsea por 40 milhões de euros. O zagueiro Gary Cahill está mais uma vez de time novo na Inglaterra. Agora ele assinou o contrato por 1 temporada com o Bournemouth. O meia Ozan Tufan foi anunciado como novo reforço do Watford por empréstimo do Fenerbahçe. O Arsenal apresentou Martin Odegaard, jogador que foi comprado do Real Madrid por 35 milhões de euros por um contrato até julho de 2026. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e vamos aos principais rumores. Faltando poucos dias para o fechamento da janela de transferências, o Corinthians ainda não sabe o desfecho da novela Roger Guedes. O jogador, que tem tudo acertado com o timão, mas precisa que saia a rescisão do seu contrato com o time chinês Shandong Taishan até o dia 30 de agosto, para poder ainda jogar este ano, senão só poderá ser inscrito no ano que vem. E o timão está com muita cautela na negociação devido à janela estar perto do fim. O jogador Roger Guedes continua em São Paulo à espera da sua rescisão e o time Shandong Taishan espera que ele volte para a China e continue seu contrato. Martín Cáceres, que já passou por vários clubes da Europa, como por exemplo Barcelona e Juventus, agora está na mira do Santos. O uruguaio, que está livre no mercado desde que deixou a Fiorentina, já foi procurado pela diretoria do Peixe e que vem conversando com seu empresário. A ideia do Santos é que Cáceres chegue para a vaga deixada por Luan Pérez, que foi negociado com o Olympique de Marselha. O maior problema é o alto salário de Cáceres, que terá que aceitar uma bela redução para jogar no Santos. Por enquanto, a equipe paulista prega cautela na negociação e caso Cáceres chegue, ele será mais um que vem de fora grátis. Lembrando que nos últimos dias, Léo Batistão, que também estava livre no mercado, fechou com o Santos, mas ainda não foi anunciado devido a detalhes burocráticos. O Arsenal, que vem conversando com Sheffield United por Aaron Ramsdale, teve que aumentar um pouco a sua oferta inicial pelo goleiro, segundo o jornalista Nicolas Kira. A transferência já está fechada por 35 milhões de euros, com um contrato de 4 temporadas. O próprio técnico do Sheffield chegou a confirmar nos últimos dias que não tem como brigar com a oferta feita pelo Arsenal, e o goleiro quer ser transferido.
então já deve ser anunciado pelo Arsenal nos próximos dias. Alex Moriba continua tentando ir embora do Barcelona nesta janela, mas está bem complicado segundo o jornal catalão Sport. O mais novo time a se interessar pelo jovem é o Leipzig, que já apresentou uma proposta de 8 milhões de euros, mas o Barcelona já recusou a oferta pelo meia de 18 anos. O time catalão quer garantir pelo menos 15 milhões com a venda de Moriba, e ele tem contrato até junho do ano que vem e pode sair de graça. O Leipzig nos próximos dias deve apresentar uma nova oferta, mas dificilmente chegará nos 15 milhões de euros solicitados pelo Barcelona. Provavelmente Moriba sairá de graça do time catalão. Joaquim Correa, que já foi procurado pelo PSG e pela Inter de Milão, parece que vai ter o seu destino ligado à Premier League. O Everton abriu conversa com a Lazio pelo atacante e está disposto a oferecer 25 milhões de euros e mais 5 milhões em variáveis ao longo do contrato. Segundo informações, a Inter de Milão ainda não desistiu do atacante do Mönchengladbach. O time alemão está querendo entre 30 a 40 milhões de euros para negociar o francês. A novela de Kylian Mbappé está perto de um fim, mas com um final triste para ele. Segundo o jornal Gazeta dello Sport, o francês, que já foi vaiado pela torcida no último jogo, finalizou o pedido para deixar o clube nesta semana, que foi rejeitado de cara pelo presidente Nasser Al-Khelaifi. O francês informou na reunião que deseja ir embora, mas o presidente falou que não vai liberar e prefere que ele vá embora de graça no ano que vem. Quando chegar o fim do seu contrato, o presidente acredita que nesse fim de ano consiga convencer a ele a renovar o seu vínculo com o PSG. Então, se o cara quer ir jogar no Real Madrid, se ele não for vendido, ele irá de graça.